Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite feito pela querida vereadora comandante Nádia. Me sinto muito honrado de estar voltando a essa casa, me sinto muito honrado de estar voltando ao estado do Rio Grande do Sul, estado natal do meu pai. O sotaque carioca é forte, mas o sangue é gaúcho, né? E quero também parabenizar a casa por esse evento. Quero agradecer a todos os vereadores presentes na figura do presidente da casa, que está presente, os demais palestrantes, todos os membros do Executivo de Porto Alegre. Agradeço a presença, em especial os servidores do DEMAI, aí na figura do vice-prefeito que está presente, fica estendido o meu agradecimento à presença de todos. Meu querido amigo Caio Flávio, presente, uma honra tê-lo aqui conosco, e demais pessoas presentes, muito obrigado pela honra de estarem aqui me ouvindo nessa noite. Queria primeiro apenas fazer uma retificação que já foi feita pela presidente da mesa, a vereadora comandante Nádia. Eu agora sou ex-presidente do Instituto de Metrópole, meu mandato terminou em 31 de dezembro do ano passado. Hoje estou focado na minha atividade privada como sócio do Santoro Machado e Rocha Macedo, que é um escritório lá no Rio de Janeiro especializado exatamente em direito da infraestrutura. E vou estar falando um pouquinho aqui com vocês sobre a experiência que nós tivemos como fundador e primeiro presidente do Instituto Rio Metrópole. Eu costumo sempre dizer que quando nós fundamos, criamos uma entidade, não deixa de ser nosso filho, e nós tivemos estudos para o mundo, e agora tem a oportunidade de ver o Instituto Rio Metrópole caminhando com as próprias pernas, mas sempre atento e sempre que sou requisitado estou à disposição. E o nosso tema de hoje foi o tema da estruturação da concessão de saneamento no Rio de Janeiro, que o Instituto Rio Metrópole, como autarquia do Estado do Rio de Janeiro, foi de onde nasceu e se criou esse projeto, em parceria com a Casa Civil do Rio de Janeiro, a quem eu mando um abraço ao secretário da Casa Civil, Paulo Michione. Fica também aqui o meu agradecimento à confiança do governador Paulo Castro durante todo o processo, ao ex-governador Wilson Witzel também, que foi quem me convidou em primeiro a participar desse projeto, a todo o board do Conselho Deliberativo da região metropolitana, que é composto pelo governador, pelos vice-prefeitos da região metropolitana e presidente da sociedade civil, sem todas essas pessoas, e também o Ministério Público Local e a Defensoria Pública Local, e também agradeço a presença do Ministério Público, que também está aqui no Rio Grande do Sul nessa noite, sem a presença e o esforço de toda a sociedade civil fluminense e do Estado fluminense nesse processo, nada disso teria sido possível, bem como os prefeitos que aderiram a esse projeto. Bem, quando nós falamos aqui em concessão de saneamento, a gente não pode ignorar o ponto de partida dessa discussão, que é exatamente a mudança que ocorreu durante o governo Bolsonaro nas diretrizes nacionais para o saneamento básico. Houve uma mudança no marco legal do saneamento, e a primeira grande mudança desse novo marco legal do saneamento foi o fato de que ele amplia muito a ideia de saneamento para mostrar que saneamento ele tem a ver com um processo de construção de meio ambiente adequado para a vida humana em vários frontos, como, por exemplo, o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, que são duas coisas distintas, mas que se complementam, a limpeza urbana e o manejamento de resíduos sólidos, que às vezes é uma coisa um pouco esquecida, e no Brasil, especificamente, como o marco de saneamento, acelerou muito o processo da questão do tratamento da água e tratamento de esgoto, mas parece que ainda não está na pauta do dia a questão da limpeza urbana e manejamento dos resíduos sólidos. Isso é um processo que tem que ser melhor visto, e também drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Tudo isso
de cada um, né, com suas peculiaridades, mas ao mesmo tempo se complementam. Nesse novo marco legal de saneamento básico, né, segundo os dados do Instituto Trata Brasil, 55% da população não tem acesso à rede de esgoto e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Portanto, a nova lei tem por propósito a expansão de serviços públicos de saneamento, a garantia da viabilidade técnica, econômica e financeira dessa prestação, o desenvolvimento da infraestrutura. E aí a gente fala um pouquinho da realidade brasileira. Peço desculpa por estar sendo um pouco rápido na fala, porque falar isso em 45 minutos não deixa de ser um desafio, mas dado a hora é importante para poder falar sobre tudo que está sendo rápido. Né? A realidade brasileira ela é uma realidade que passa pela discussão federativa construída ou reconstruída a partir da Constituição de 1988. A delegação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ela acabou, por uma questão de processo histórico, sendo exercida, em regra, por companhias estaduais de saneamento. No entanto, de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, o direito e o poder-dever de concessão desse saneamento é do município e não do Estado enquanto ente federativo. E isso tem que ser explicado porque quando a gente fala numa autarquia estadual, como era que eu presidia, tocando a questão do saneamento, às vezes as pessoas podem estranhar. E eu vou fazer essa explicação daqui a pouco do porquê que foi uma autarquia estadual e, na verdade, ela é só formalmente estadual, na verdade, é uma autarquia interfederativa. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre esse fenômeno daqui a pouco. Mas o fato é que, na verdade, esse direito de concessão, pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição, que fala, compete aos municípios, né? Tudo aquilo que for de interesse local. E a doutrina e a jurisprudência construíram a ideia de que saneamento é interesse local e, portanto, é de competência municipal e aí no lugar ou metropolitana. Né? E aí, quando a gente fala do fenômeno metropolitano, eu vou destacar para vocês o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, que diz o seguinte: dependendo do tipo de serviço público de interesse local, ou seja, interesse municipal, quando esse interesse comum, que portanto, quando esse interesse local, que portanto é municipal, tem algum tipo de efeito comum ou metropolitano, ou seja, quando o exercício desse interesse público local, ele de certa forma extravasa, seja por questões econômicas, por questões sociais, por questões culturais, ou principalmente nesse nosso caso por questões ambientais. Nesse caso, se o Estado, através da sua Assembleia Legislativa, tiver criado um ente metropolitano, né, que fizesse esse trabalho de agregar num grande órgão, num grande ente coletivo, o Estado e os municípios, numa grande entidade coletiva organizada e votada por lei complementar, se essa estrutura tiver sido montada, essa estrutura, esse centro de debate público, poderia tomar para si o direito de concessão que é municipal e tratar não em nível estadual, mas em nível metropolitano, ou seja, juntando num grande ente os municípios e o Estado para deliberarem em conjunto. Não é a realidade do município de Porto Alegre, mas eu não posso deixar de citar porque nós vamos falar hoje aqui das duas grandes novidades que o modelo do Rio de Janeiro trouxe para a questão da concessão do saneamento. Foram duas grandes novidades, né? Foram duas grandes quebras de paradigma. O primeiro, porque foi a primeira grande concessão, não a primeira, foi a segunda tecnicamente, mas a primeira com todo o rigor técnico que exige. Foi a primeira grande concessão feita a partir de um ente metropolitano, ou seja, a partir de uma entidade coletiva que reunia uma série de entes públicos
trabalhado e criado em um processo top-down e não um processo bottom-up, como, por exemplo, é o caso dos convênios e consórcios. Então, foi a primeira grande novidade que o Rio de Janeiro trouxe. E a segunda grande novidade, e que aí é o que mais interessa ao caso de Porto Alegre, que foi a divisão da concessão do saneamento em serviço upstream, que é a produção da água, e o serviço downstream, que é a distribuição da água com coleta e tratamento de esgoto. Então, houve uma divisão da concessão do saneamento em dois grandes campos, tá? O upstream e o downstream. Eu vou aprofundar essas duas grandes discussões, mas vou dar um pouco mais de ênfase ao que mais interessa a vocês hoje, que é a questão de Porto Alegre, mas não posso deixar de citar a outra grande quebra de paradigma que ocorreu no Rio de Janeiro. Bem, a delegação de serviços públicos a companhias estaduais foi feita por meio de contratos de programa. Como eu disse para vocês, a competência para fazer essa concessão do serviço público de saneamento ou exercer na prática diretamente a entrega desse serviço é municipal. Mas os municípios, numa questão basicamente financeira, em regra, não foi o caso de Porto Alegre, em regra, não se estruturaram para realizar esse serviço, para conceder esse serviço. E aí ficou a cargo de companhias estaduais o investimento nesse serviço, além do próprio governo federal, que muitas vezes investiu nesse campo. E aí ele criou na época, né? Na verdade ele não criou, ele fez um desvio de finalidade de uma fundação que existe em nível nacional, que era a FUNASA, que era a Fundação Nacional de Saúde, e aí depois virou Fundação Nacional de Saneamento, com o objetivo exatamente de fazer um investimento, principalmente em cidades com menos de 50 mil habitantes, porque o Estado também tinha, até o Estado mesmo, também tinha dificuldades de fazer um investimento nessas pequenas cidades. Então, havia um esforço coletivo para se entregar a questão do saneamento, que, como todos sabem, foi muito bem dito pelo vice-prefeito agora há pouco, antes de ser uma questão legal, ela é uma questão de direito fundamental, né? O direito ao meio ambiente saudável e ao saneamento básico, ele, como a gente mesmo fala, é básico, ele é necessário, ele é básico, ele é fundamental para um exercício, para uma dignidade, para um exercício de dignidade da pessoa humana no nosso Brasil e no mundo, né? E aí eu vou parafrasear o nosso vice-prefeito, quase fez isso, mas eu vou parafrasear o grande sociólogo Betinho, que dizia: quem tem fome tem pressa. Também no caso do saneamento, quem não tem água e esgoto tratado tem pressa. E já citando, começando a citar a questão da SEDAI, e falando sobre essa questão do financeiro, e das pessoas estarem tratando a questão da água e do esgoto por um viés econômico e não pelo viés finalístico da entrega do saneamento básico, a SEDAI também era superavitária, Ricardo. A SEDAI, ela, na verdade, ela tinha um superávit anual de R$1 bilhão. Uma excelente, R$1 bilhão, né? Um excelente superávit. Só que tinha um problema. Para a gente chegar à universalização do saneamento, a gente precisava de R$32 bilhões. Então nós vamos atuar para chegar no saneamento às 64 cidades do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro nós temos 92 municípios, dos quais 64 são atendidos pela SEDAI. E aí, como é que a gente faz para ter esses 32 bilhões, para conseguir fazer com que nós cheguemos a essa universalização do serviço? A gente espera 30 anos para chegar? Ou a gente toma uma atitude de vanguarda e de coragem, que é o que essa casa vai precisar tomar, de coragem daqui a algum tempo, quando esse projeto for entrar em debate, para que efetivamente as pessoas que estão esperando por água tratada e por esgoto tratado possam efetivamente ter acesso a esse serviço. Então, essa coragem deve ser feita, e isso passa pelos nossos vereadores aqui, e eu tenho muita fé em todos vocês. E aí é importante frisar, essa delegação de serviços públicos, essas companhias estaduais, lembrando, o Estado não é o competente para realizar esse serviço, é feito por meio de contratos de programa, que são vínculos legais precários, é um vínculo jurídico precário, e além da precariedade jurídica dessa relação entre Estado e municípios,
com contratos de programa com metas que nunca eram atendidas, nós também tínhamos uma ausência de competitividade no setor. E essa ausência de competitividade no setor gerou a ineficiência que tanto marcou a SEDAI, marcou menos o DEMAI, mas, sem dúvida, pela própria lógica do sistema da gestão pública, a gente tem esses processos e esses entraves burocráticos que a iniciativa privada não tem. Isso não tem a ver com a qualidade do corpo técnico da gestão pública, que é de altíssima qualidade. Mas, infelizmente, os próprios incentivos naturais do setor público, eles travam os investimentos, travam a eficiência do setor, que não é o que acontece com o setor privado. Bem, e é com essa lógica que o novo marco de saneamento ele teve como objetivo exatamente uma busca pela desestatização do setor. Foram dois grandes objetivos do novo marco de saneamento. A desestatização do setor com o convite do investimento no setor privado para um campo que foi eminentemente público e que não entregou o resultado, como nós vimos pelos números do Trata Brasil agora há pouco, e, ao mesmo tempo, um exercício de regionalização da prestação desse serviço dentro de uma lógica de ganho de escala, dentro de uma lógica de eficiência e também, por que não, de subsídio cruzado entre cidades. Para garantir a universalização do acesso desse saneamento até 31 de dezembro de 2023, então, hoje, existe um relógio que está correndo mão colhida, com uma areiazinha cada vez mais caindo contra a Prefeitura de Porto Alegre, contra esse poder municipal, porque se a Prefeitura de Porto Alegre e essa Câmara de Vereadores não entregarem esse serviço e essa universalização até 31 de dezembro de 2033, os senhores e a Prefeitura estarão entrando em uma mora administrativa, que é de responsabilidade dessa casa e da Prefeitura. Não é apenas uma responsabilidade social como cidadão porto-alegrense, mas também uma mora administrativa esculpida em lei. Então, olha o tamanho da responsabilidade que está sendo trazida aqui. E o que é a universalização desse serviço? É a garantia de que 99% da população tenha acesso à água potável e pelo menos 90% da população tenha acesso à coleta e tratamento de esgoto, até esse marco de 31 de dezembro de 2023. Portanto, senhores, os senhores fugirem dessa responsabilidade é, antes de tudo, fugirem de um marco temporal e de uma mora administrativa que está correndo contra os senhores. E também tem, além das metas quantitativas, você também tem uma meta qualitativa, de trazer uma água de melhor qualidade, de trazer novas métricas para o processo, de trazer um tratamento de esgoto mais eficiente e tratamento de esgoto que também se reflete nos afluentes, que também se reflete no lençol freático. Vamos falar sobre isso ainda um pouco mais para frente. Bem, aí só também para citar rapidamente, nessa questão de regionalização, que foi o que nós fizemos lá no Rio de Janeiro, essa regionalização de serviços públicos, que a princípio são municipais e podem ser trabalhados em nível metropolitano, elas são várias as competências que podem fazer esse movimento, principalmente mobilidade e saneamento. A mobilidade ela tem uma lógica mais focada em logística de transporte, que também é o foco do caso de resíduo sólido. Quando você trabalha em regionalização de resíduo sólido, você foca na logística de transporte para se chegar na unidade de tratamento de resíduo sólido. Não é o caso do saneamento, onde você tem um foco na bacia hidrográfica. E aí, a importância da questão das características locais. Porto Alegre tem uma bacia hidrográfica própria, na verdade 6 distintas. Então, você tem um cenário em que Porto Alegre tem essa lógica de poder ser municipal e fazer sentido ser municipal o exercício de concessão e não metropolitano. Não foi o caso do Rio de Janeiro, que é muito dependente de bacias hidrográficas que estão fora da cidade do Rio de Janeiro e que dentro da região metropolitana se interagem, que é o caso do Banana Laranjal, é o caso de Guandu, que é o mais importante. E aí eu também não posso deixar de citar a figura do engenheiro sanitário Arnaldo Castro Peixoto,
avô do que vos fala, secretário de obras do governo Lacerda, né, o grande, maior governador do Rio de Janeiro já teve, aí na Guanabara, e que foi o realizador, junto com meu avô, na época foi secretário de obras e engenheiro sanitário responsável pela obra, pela criação do sistema Guandu, que foi responsável por trazer efetivamente uma solidez e a garantia dos recursos hídricos para a cidade do Rio de Janeiro. E Deus foi muito bom para me dar a oportunidade de complementar o legado que o meu avô deixou na década de 60. Então eu fico particularmente muito comovido e deixo aqui, rendo aqui minha homenagem a ele, porque só fez sentido eu completar a obra dele, porque veio a obra dele antes. Bem, vou falar muito rapidamente sobre isso. Normalmente, gestões de regionalização do setor de saneamento, elas são feitas no sistema bottom-up, de baixo para cima, através de gestão associada em consórcio público. Não foi o caso do Rio de Janeiro. Lá, no caso do Rio de Janeiro, foi top-down, veio de cima para baixo, por conta do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, que foi regulamentado pelo Estatuto da Metrópole. E aí o que nós fizemos? Nós criamos a região metropolitana do Rio de Janeiro e depois avocamos, dentro do acordo do Conselho Deliberativo da região metropolitana, esse serviço que era municipal para fazê-lo regionalizado. No Rio de Janeiro isso fez muita diferença. Por quê? Primeiro porque, infelizmente, naquele momento, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela estava ainda muito viciada em certos paradigmas antigos de ineficiência estatal. E, portanto, havia uma predisposição à não aprovação dessa concessão. Mas, independentemente disso, o fato é que a Assembleia Legislativa não era competente para discutir essa questão. Ou são as câmaras municipais, ou, no caso de regionalização de serviços, das regiões metropolitanas. Então, a região metropolitana avocou para si, levou para a votação no Conselho Deliberativo da região metropolitana esse projeto, e ele foi aprovado basicamente por unanimidade. Somente uma cidade votou contra, e no incrível que pareça, do ponto de vista financeiro, falarei sobre isso mais adiante, foi a mais, financeiramente, mais agraciada pelo projeto, a que votou contra. Né? Tem essas ironias do destino. E aí, qual foi esse grande, aí terminando a questão da regionalização, fizemos a avocação dessa concessão, desse direito de concessão, e aí quando fizemos a avocação desse direito de concessão, assinamos um termo de cooperação técnica com o Estado do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro exercer em nome da região metropolitana todo o processo de concessão de saneamento, como poderia ter feito com a mobilidade, como poderia ter feito também com telecomunicações e outros temas que são a princípio municipais ou metropolitanos. No caso do saneamento, a distribuição de água e coleta de esgoto. Só que aí tem uma questão interessante no que tange a água. Existe até hoje uma discussão dentro da doutrina de jurisprudência do direito pátrio se a concessão de produção de água é municipal ou estadual. Ao passo que não existe nenhuma discussão, é certo que é municipal metropolitana, por conta da DIN 842, a distribuição de água para tratamento de esgoto. Então, nesse caso, a gente preferiu também não entrar nessa discussão e a gente fala o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa inteligente. Se existe a discussão se é municipal ou estadual a produção de água, e a produção de água já é feita pelo Estado, vamos deixar a produção de água com o Estado do Rio de Janeiro, com a SEDAI, para a gente não entrar numa discussão com a Assembleia Legislativa. E aí, o Ricardo certamente entende muito mais disso do que eu, mas eu posso citar um pouquinho, né, a ideia de que quando você cria uma especialização em alguma coisa, você tem que ser mais eficiente, inclusive no serviço público. Um dos problemas da SEDAI, da ineficiência da SEDAI, estava no fato que ela fazia captação de água, tratamento de água, distribuição de água,
coleta de esgoto, tratamento de esgoto, fazer algumas questões de resíduo sólido também, em suma. Eram muitas competências e muitos braços para uma empresa só. A partir do momento em que a gente vira e pensa, não, vamos reestruturar a SEDAI para que a SEDAI faça apenas uma coisa, para fazer muito bem essa coisa, que é a captação e tratamento de água. Quando nós tomamos essa decisão pública de especializar a SEDAI num único ramo, o vice-prefeito que já esteve visitando a SEDAI como técnico do DEMAI, viram em loco o quanto a SEDAI, mesmo sendo uma empresa pública, e tendo a princípio aquela questão da burocracia gerando ineficiência, pelo fato de estar se especializando numa única questão, já está tendo ganho de produtividade. É impressionante como a lógica econômica funciona. E eu tenho sido também, um espectador em loco do que está acontecendo lá na SEDAI. E essa especialização gerando essa eficiência, né? E tem sido um grande orgulho para mim ter sido um dos elaboradores desse projeto. Então a SEDAI ficou com a parte do upstream, que é a captação, tratamento e adução de água. E o que a SEDAI faz com essa água? Vai vender a água para quem realizar o serviço downstream, que é a operação de distribuição de água, de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto e de despejo, de descarte do esgoto tratado. E aí, como é que a gente pensa essa questão do serviço downstream? Ora, primeiro, garantindo ao serviço público e ao poder público uma questão muito importante, que é uma preocupação legítima, vereadora Nádia, que é a questão dos recursos hídricos e da segurança hídrica. Quando você mantém a captação de água no serviço público, no poder público, você está gerando isso que talvez para a esquerda seja a grande preocupação dela, que é a questão de você ter um recurso hídrico seguro. A segurança hídrica se preserva quando você tem ela ainda sendo entregue pelo poder público. E o projeto que está sendo debatido nesse momento na Prefeitura é exatamente essa: manter a segurança hídrica do cidadão de Porto Alegre nas mãos do poder público. O projeto não está abrindo mão disso, não está abrindo mão da segurança hídrica. Pelo contrário, está fazendo com que essa segurança hídrica, que é uma responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre, tenha eficiência e essa segurança hídrica gere um bem-estar de dar o acesso dessa segurança hídrica à população. Porque não adianta também você ter a segurança hídrica e a água fica lá na estação de tratamento de água sem chegar no cidadão que efetivamente precisa dessa água. E tem um outro problema também, que é a questão do custo, primeiro do desperdício, porque essa rede ela tem que estar sempre sendo tecnicamente vista para o desperdício na distribuição dessa água muito grande, então tem que haver um investimento muito grande na rede e na observação dessa rede, né, na fiscalização se essa rede está perdendo água ou não está, para que não tenha esse desperdício ao longo do processo de entrega dessa água. E mais do que isso, a expansão da rede e a construção de estações de tratamento de esgoto, elas são extremamente custosas. Custo esse que, infelizmente, a Prefeitura de Porto Alegre não tem condição de arcar, como o governo do Estado do Rio de Janeiro também não tem. Motivo pelo qual nós mantivemos a segurança hídrica, mas fizemos questão de não sentarmos em cima dessa segurança hídrica. Mantivemos a segurança hídrica, mas criamos um sistema seguro de distribuição dessa água através de uma parceria com a iniciativa privada, para que essa segurança hídrica chegue na torneira do cidadão. E é essa a ideia desse processo. Com essa concessão, ocorre a garantia de que essa água vai ter o investimento necessário para que essa rede chegue na torneira do cidadão. E foi essa a ideia de fazer a separação de upstream e downstream, que a Prefeitura de Porto Alegre adotou e que eu louvo essa decisão pública de adoção e espero que essa casa possa
aprovar essa modelagem, que foi uma modelagem de muito sucesso, como vocês verão assim. E aí, importante, né, que para a estruturação do projeto, o BNDES contratou o serviço do consórcio formado pelo Banco Fator, pela empreiteira Concremate, e o BNDES também é parceiro de modelagem da Prefeitura, e o escritório agora não fugiu mais alguma coisa, que também foi importantíssimo nesse processo. Bem, e agora vamos falar um pouquinho sobre os resultados práticos dessa concessão, né? Nós fizemos uma divisão em 4 blocos, né? Porque lá a regionalização envolveu o estado do Rio de Janeiro inteiro. Cada bloco dele, cada um desses 4 blocos, tinha um pedacinho da cidade do Rio de Janeiro, um pedacinho da região metropolitana do Rio de Janeiro, e é sempre bom destacar que a região metropolitana do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos 80% da população do estado. Então, a população do estado do Rio de Janeiro é muito concentrada nessa região metropolitana. Então, assim, o filé mignon está na cidade do Rio e na região metropolitana, ao passo que o interior ele tem um custo, pela baixa densidade demográfica, o custo de investimento para fazer essa rede separativa, no caso de esgoto e a rede de entrega de água, é muito caro. E aí nós fizemos 4 blocos, cada um pedacinho da cidade do Rio, um pedacinho da região metropolitana e um pedacinho do interior, para contrabalancear e fazer essa concessão com inteligência. Não é o caso daqui de Porto Alegre, mas nós temos muito orgulho de dizer que os resultados financeiros foram inacreditavelmente positivos. O bloco 1 foi leiloado com margem de 103%. O bloco 2 foi leiloado com margem de 129,68%. O bloco 3 leiloado com margem de 90%. E o bloco 4 leiloado com margem de 187,35%, para um valor total apenas de outorga fixa, ou seja, apenas aquilo que as concessionárias pagaram para estados e municípios, 24,89 bilhões de reais pagos apenas a título de outorga, entrando no caixa do estado e dos municípios para fazerem investimentos que quisessem, livres no caso de estados e municípios. Foi o resultado final de 24,89 bilhões de reais. Como foi feita a distribuição desses recursos? Essa outorga fixa, 10 bilhões, que era o preço base, foram divididos da seguinte forma: 80% do estado do Rio de Janeiro. E por que 80% do estado do Rio de Janeiro? Porque o estado do Rio de Janeiro, nesse caso específico, além de precisar, além de ter a sua parcela, porque está fazendo o processo em conjunto com a região metropolitana, ter capitaneado o projeto, ele precisou ressarcir a SEDAI dos investimentos que a SEDAI tinha feito e de bens e serviços da SEDAI que foram transferidos para o concessionário que entrava no bolo da concessão. Então, no caso da SEDAI, a SEDAI, enquanto empresa, recebeu uma parcela desse dinheiro do estado do Rio de Janeiro. De novo, não é o caso da realidade daqui, porque lá foi por regionalização. 15% foram para os municípios e 5% foi para o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A outorga fixa, o ágio dela, ou seja, algo em torno de 15 bilhões de reais, já foi dividido 50% Estado e 50% município, de acordo com a população de cada município. E uma coisa muito importante, que também tem que ser dita, não foi só a outorga fixa, de quase 25 bilhões de reais, que entrou nesse investimento para o caixa de estados e municípios. Nós também temos uma outorga variável. Por que variável? Porque ela vai variar de acordo com o valor da conta de água e esgoto. Os municípios, aí o Estado não teve participação na outorga variável. 3% de toda a conta de água e esgoto foi para o caixa dos municípios, de acordo com a conta. Se a conta é de Duque de Caxias, vai para o caixa de Duque de Caxias. Se for de Guapimirim, vai para Guapimirim, e assim por diante. 0,5% dentro da região metropolitana foi para o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que também é gerido pelos estados e pelos municípios, e 0,5% para a Agência Reguladora
de saneamento do Estado, que ficou a responsável, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, por fazer a regulação de toda essa concessão. Então, não só tem essa outorga fixa de 25 bilhões, mas, além disso, os municípios, todo mês, recebem mais uma participação em cima de cada ponta de água que é cobrada no município. Então, também tem um recurso que entra mês a mês. E, para além disso, não escrevi, mas eu preciso dizer, para além desses 25 bilhões, comandante, nós tivemos, por contrato, o investimento de 32 bilhões de reais para se chegar a essa universalização até 2033. Ou seja, esse projeto, somente de investimento base, estamos falando de quase 60 bilhões de reais. Contando com a outorga variável, a projeção do BNDES é que essa concessão do saneamento entre investimento na expansão e garantia da universalização, mas o aporte no caixa dos municípios e do Estado, tanto em outorga variável quanto fixa, gerou um projeto de mais de 100 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro e os municípios. Olha o tamanho do investimento, é um investimento que está mudando o Rio de Janeiro. E como está mudando o Rio de Janeiro? Primeiro, pela questão mais óbvia, que é a garantia. E hoje, pouquíssimos estados e municípios dessa federação brasileira já têm a garantia de que vai conseguir atingir a meta até 31 de dezembro de 2033, tá? São pouquíssimos. O Rio de Janeiro, que infelizmente, por muito tempo, perdeu a vanguarda na gestão pública nacional, retomou na questão do saneamento para ser o primeiro estado a ter a garantia de que vai cumprir o novo marco de saneamento. Ainda que o atual governo tenha feito um movimento meio mandrake aí na última semana para tentar garantir com que os estados que não fizeram o esforço que o Rio de Janeiro fez e que não fizeram o esforço que essa prefeitura de Porto Alegre está fazendo, não sejam punidas pela leniência de não abraçar esses projetos de infraestrutura que são tão essenciais para as suas populações. Infelizmente, é triste sabermos que o governo federal está querendo passar a mão na cabeça dos estados e municípios que não estão tomando a coragem que o Estado do Rio de Janeiro, através do governador Cláudio Castro e da minha presidência no Instituto Rio Metrópole, tiveram, e que não tiveram a coragem que essa prefeitura e que a presidência dessa casa e que uma série de vereadores estão tomando nesse momento. Né? Não podemos passar a mão na cabeça disso, e torço para que o projeto de decreto legislativo que foi apresentado ontem, derrubando esse desserviço ao Brasil, possa ser aprovado e esse decreto que tão mal faz ao Brasil caia, que também, além de ser constitucional, é uma discussão disso já no Supremo Tribunal Federal também. Agora, muito importante, além disso, né, além da questão do saneamento fiscal, que ajudou muito o Rio de Janeiro, esse aporte, nós estamos falando de saúde. O vice-prefeito também falou muito bem, a cada R$1 que você investe em saneamento, você deixa de gastar R$4 em saúde, então você tem um componente fiscal envolvido nisso. Mas, além disso, a própria saúde em si, quando você está botando R$4 na saúde, você já está falando em tratamento, você já está falando em dor do cidadão. Porque esse cidadão está em tratamento porque ele já está em dor. Quando você fala em investimento no saneamento, você está falando em prevenção. Então você está falando em investimento mais barato e você está falando em poupar o cidadão da dor, da doença. Então você vê que tem uma questão humanitária envolvida por trás disso, que não é só fiscal, quando a gente fala em trabalho. Além disso, a gente está falando, quando a gente está falando de 100 bilhões de investimento no estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de produção de trabalho, renda, emprego. Então você está falando de melhoria da qualidade das pessoas, construindo as redes, construindo as estações de tratamento e toda uma cadeia produtiva que nasce a partir desses investimentos. Então você tem um investimento de 100 bilhões no Rio de Janeiro, gerando emprego, gerando renda, gerando felicidade
bem-estar para famílias inteiras, gerando dignidade para pessoas que antes não tinham emprego, que não tinham dignidade, não tinham como trazer o pão para essa família. Olha a importância disso também. Nós temos o impacto da qualidade de vida do cidadão na ponta, porque quando você leva o saneamento, o tratamento de água e esgoto, você está trazendo uma melhoria de qualidade de vida pessoal do cidadão. E nós temos, sem sombra de dúvida, dentro dessa discussão, o impacto ambiental sem precedentes. Eu posso dizer que tive a honra de participar do maior projeto ambiental da história desse país. E assim como eu tive a honra de hoje para poder dizer isso, se vocês, vereadores dessa casa, e vocês da prefeitura, abraçarem esse projeto e essa modelagem, vocês vão poder dizer para os seus filhos e para os seus netos que vocês realizaram o maior projeto de impacto ambiental da história desse estado. E isso não é qualquer coisa. A gente está falando, no caso do Rio de Janeiro, de trazer balneabilidade para a Baía de Guanabara, que é o coração da nossa região metropolitana e o coração do nosso estado. A Baía de Guanabara, ela tem as suas idiosincrasias, ela está muito poluída, ela está muito desgastada. Só que tem um estudo da UFRJ, que é uma estrutura de engenharia da UFRJ, que diz que a cada 3 anos, 50% da água da Baía de Guanabara é trocada. E que com essa universalização, até 2033 nós vamos ter uma Baía de Guanabara plenamente balneável. Então aquela quase utopia que se dizia, não, vamos resgatar a Baía de Guanabara, nós trouxemos para a realidade. Agora, a região metropolitana do Rio de Janeiro não está mais de costas para a Baía de Guanabara, está de frente, explorando ambientalmente, economicamente, a título de turismo e a título de mobilidade, um bem que era, antes de tudo, parte da identidade do Rio de Janeiro. E assim como nós fizemos isso com a Baía de Guanabara, e já estamos vendo reflexos agora, tá? A praia de Botafogo e a praia do Flamengo, que são 2 praias de Bahia, são as últimas praias da Bahia antes de entrar na orla de Copacabana, que é a praia oceânica. Pela primeira vez, desde os últimos 30 anos, nós agora temos dias em que elas estão balneáveis. Isso era impensável. E estamos falando de apenas 1 ano de concessão. Em 1 ano de concessão, nós já temos, depois de 30 anos, dias de balneabilidade na praia de Botafogo, que é a última praia da Baía de Guanabara, e na penúltima, que é a praia do Flamengo. E se nós conseguirmos resgatar a Baía de Guanabara, que é o coração do Rio de Janeiro, vocês têm toda a oportunidade, direito e dever de resgatar aquilo que é o coração de Porto Alegre, que é o Rio Guaíba. Eu digo para os senhores, se esse projeto, nos termos que estão sendo elaborados nesse momento, pela Prefeitura, em parceria com muitos dos vereadores dessa casa, como é o caso da comandante Nádia, se fizer aprovado, vocês vão deixar como legado para essa cidade a reestruturação econômica, financeira e o resgate ambiental e, por fim, a balneabilidade do Rio Guaíba. Qual é o impacto que a balneabilidade do Rio Guaíba pode trazer para essa cidade? Eu, como não sou daqui, só de coração, não tenho ideia, mas vocês que são os especialistas em Porto Alegre saberão trabalhar isso de maneira muito melhor do que eu e falar muito melhor sobre isso do que eu. Além disso, no pós-concessão, nós tivemos a criação de algumas estruturas. Primeiro, o fortalecimento da agência de energia e saneamento do Rio de Janeiro, que passou a ser o fiscal dessa concessão. Como a concessão ela foi feita de maneira regionalizada, não fez sentido para a gente construir uma agência metropolitana de fiscalização do saneamento. Nós fizemos uma parceria com a Agenersa, e a Agenersa, que é do estado do Rio de Janeiro, foi a agência escolhida para fazer isso. Não sei se é o caso de Porto Alegre, porque parece ser uma ingerência de um ente federativo em outro,
minha proposta para os senhores é a criação de uma agência municipal de saneamento para fazer essa fiscalização. Não só uma fiscalização nas concessionárias, mas uma fiscalização no próprio DEMAI, porque a agência reguladora ela tem que ser independente do próprio ente federativo que o promove. Então, uma agência municipal de saneamento é fundamental para fiscalizar não somente a concessionária, mas também o próprio poder público que garante a segurança hídrica. Criamos um centro de controle operacional do Instituto Rio Metrópole, que faz essa gestão de qualidade e quantidade da água para garantir que a água contratada pelas concessionárias, garantida pela SEDAI, chegue nos termos ajustados pelo contrato. Vai ser essencial a construção de um grande sensor moderno pela Prefeitura ou pela agência de saneamento que vocês vierem a construir, que faça essa macromedição e algumas micromedições para garantir que o que foi contratado para a venda do DEMAI para eventualmente a concessionária seja cumprido, não só na quantidade, como na qualidade também. E isso também é uma garantia para o cidadão que vai receber essa água. E, por fim, a criação de um sistema de fornecimento de água, que não creio que seja o caso aqui, porque nós precisamos, houve a necessidade dessa criação para fazer um grande órgão, um grande colegiado que envolvesse todas as concessionárias, também o Instituto Metrópole, o Governo do Estado e a agência reguladora. Eu acho que esse sistema de fornecimento de água não é necessário para a realidade de Porto Alegre, mas o CCO e a criação de uma agência me parecem ser muito necessárias. Bem, 45 minutos certinho, então, dei uma corrida, talvez eu gostasse de falar um pouco mais, e aí fica talvez para perguntas depois. Quero agradecer de novo a presença de todos os senhores, a todos que estão nos assistindo também pela internet. Meu nome é Bernardo Santoro, sou advogado, mestre, doutorando em Direito e sócio aí do escritório. E, antes de tudo, um gaúcho de coração. Muito obrigado.